Nunca é demais ouvir conselhos dos principais investidores do mundo antes de tomar suas decisões sobre o seu dinheiro, certo? E mesmo no mercado brasileiro, que não conta com tanta diversidade de ativos e opções como outros mercados pelo mundo, existem várias opções ainda desconhecidas por grande parte dos investidores. O Cafeína de hoje vai te mostrar o mercado brasileiro de ETFs, um dos investimentos mais interessantes da Bolsa de Valores. Ele é conhecido por ser o queridinho de Warren Buffett, constantemente citado pela Forbes como um dos homens mais ricos do mundo e considerado por muitos o mais bem-sucedido investidor do século XX. E vamos verificar como foi o desempenho desses ativos no último ano. Será que o tal mega investidor tem razão? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, sextou mais uma vez nesta instituição que trabalhamos, Doni Denútil. É verdade? Se você ainda não deixou o seu like, faça isso porque nós vivemos o seu like, não cobramos nada e o like ajuda no algoritmo. Agora, muita animação. Muita animação. Fim de semana chegando. Temos charadas muito boas, por exemplo. O que a mãe açaí falou para os filhos? Eu diria. Açaizinho, que você tá muito... não sei. Quase. O último açaí fecha a porta. O último açaí. Eu tô com saudade das suas piadas. As piadas são muito boas. Você sabe Você pegou um novo arsenal que aí? Lá na Jovem Pan eu fiz uma piada para Casabé. Casabé de Nóbrega, e ele não entendeu ou não achou a menor graça, que é o mais provável. Mas ele deu aquela risada não clássica? Deu, ele deu na pergunta. Mas quando eu dei a resposta, não. Foi um negócio de time, mas eu acho que a gente pode trabalhar com o Zanuto para fazer uma edição para eu ser o lacrador. Agora, o que a peteca disse para a galinha? Pergunto a charada aqui do tiozão do pavê que mandou. Peteca disse para a galinha essa... Sim. Sei lá. Eu tenho pena de você. São piadas muito sensacionais. Muito bom. Em breve na Praça é Nossa, quando o Carlos Alberto cair a ficha. Mas vamos ao assunto de hoje, que está muito bom. Hoje o programa está muito bom, Samidana. Vamos falar a respeito de ETFs. Eu até engasguei aqui. O que acontece? O Sami já explicou direitinho como funcionam os ETFs no Brasil nesse vídeo, olha só. Eles estão em alta, são uma ótima opção para quem está começando. Permitem diversificar com menos de R$100. Você lembra, né? Pois é, mas resumindo, os ETFs, ou Exchange Traded Funds em inglês, têm como objetivo acompanhar índices e rentabilizam conforme a variação do índice que ele segue. Ou seja, se o índice correspondente ao seu ETF subir, você ganha dinheiro, mas se ele cair, você perde. Ao investir em um ETF, você não compra uma ação ou um contrato futuro, mas compra todos os ativos que fazem parte do índice, ou seja, todas as empresas que fazem parte dele na proporção que estão no índice. Perfeito. Sabe o Spotify e o Netflix, que tem listas mostrando as principais categorias de filmes ou de músicas? Então, os índices apresentam algo similar, né? Com diferentes critérios. Por exemplo, ativos com maior liquidez, maior distribuição de dividendos, empresas de um determinado setor, os ativos mais negociados no exterior e por aí vai, sabe? E olha que legal. Entre os mais diferentões, temos ETFs que reúnem somente empresas que adotaram processos éticos de governança corporativa, se chama Gov11. Tem também ETF que reúne empresas comprometidas em reduzir a emissão de carbono para o meio ambiente, a Eco11. Eco, eu não errei, é só para falar que tem dois Os. É isso. Sabia que por meio dos ETFs você pode investir direto no S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana? Dá para fazer isso usando os ETFs IVVB11 ou SPXI11. Também existem ETFs que englobam as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. É o DIVO11. Tem o ETF que replica índices de small caps, é Small 11 ou SMAC 11. E ETF que reúne várias empresas do setor financeiro, esse é o FIND
11. E você acha que acabou? Não! Achou errado! Não é só Jamais isso! É o Polishop? Não é só isso! Existem também os ETFs de renda fixa, como o IMAB 11, que replica a performance de títulos públicos atrelados ao IPCA. Até temos também ETF do setor imobiliário, que é o caso do MOB 11, que segue, obviamente, o índice MOB e engloba empresas de construção civil e intermediação imobiliária listadas na B3. E ainda tem mais, Samidana. Não é só isso! Não é só isso. Ah, liga agora! Tem os ETFs que seguem o principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa. São eles BOVA 11, o mais conhecido, BOVV 11, BOVB 11 e XBOV 11. Aí você fala, mas espera aí, ETFs diferentes que seguem um mesmo índice? É isso mesmo. Por quê? Por quê? Como? Por quê, Doni? Por que isso Como? acontece? Explique. Olha só, como a gente disse, o ETF é um fundo negociado em bolsa. Então, existem, em alguns casos, diferentes gestores seguindo um mesmo índice, dando origem, portanto, a diferentes fundos que seguem um mesmo indicador e são, portanto, ETFs diferentes, tá certo? Cada ETF, nesse caso, pode ter características próprias de taxa de administração, né, de estratégia, às vezes podem ter rentabilidades diferentes. Agora, esse é um assunto bem interessante, Samidana. Sim. Certo? Se você ficou curioso para entender melhor essa diferença em ETFs que seguem um mesmo índice, se você quer saber mais o que muda entre ETFs que são assim tão parecidos, quais têm a melhor rentabilidade, se você quer entender mais sobre isso, deixa seu comentário aqui nesse vídeo, que caso a demanda exista, Sammy Boy, Sim. nós podemos fazer um café inteiro a respeito desses índices. Por exemplo, quais são os ETFs da Bolsa, Sim. qual é melhor escolher e tudo mais. Acho que é interessante. Exatamente, é interessante só dar alguns spoilers desse programa que pode acontecer ou não. Se que tiver é o interesse. seguinte, Se não tiver interesse também, também, a gente também... Então, podemos falar de outra coisa, não tem problema. Exatamente, podemos. Eu posso ficar só contando piadas, se vocês quiserem, para fazer o Carlos Alberto, a gente pode botar um banco aqui. Mas o que acontece? Você tem a taxa de administração que já muda a rentabilidade, mas eu lembro que eu tive aula com Antônio Marcos Duarte, que é um grande... o cara se formou em Princeton, era amigo lá do Nash. Amigo não, o Nash, conhecia o Nash. Que é do filme, Nash, Uma Mente Brilhante. Via o Nash lá John com Nash. frequência, lá em Princeton. E ele tem um livro lá que chama Gestão de Fundos de Investimento. E tinha lá e falou, para fundo passivo, na época não chamava ETF, mas tinha os fundos passivos, que tinham que replicar. Você mediu o tracking error, que é quanto, você vê quanto dia a dia o fundo ficou perto do índice, e aí você poderia somar esses erros, como tem erro negativo e positivo, né, ficar abaixo ou eventualmente acima, você fazia ou o módulo dos erros para somar o sinal, ou o quadrado dos erros. Então, o tracking error é uma das medidas para ver a competência do gestor em seguir. Aí você pode fazer com a taxa de administração, que é do ponto de vista do investidor, então, para mim, eu quero saber o que sobra. Sim. Ou sem a taxa, que é para, se você quiser escalar um gestor. Quem que tem a melhor estratégia, então fica aí um pequeno spoiler. Muito legal, Sammy Boy. Mas olha, quero falar sobre um outro aspecto também. Você deve se lembrar que a gente já mencionou bastante aqui o tal do Warren Buffett. Que a gente chama de Bubu. Bubu. Não, é um amigo nosso, né? Mas por quê o mega investidor gosta tanto dos ETFs? Bom, um dos motivos é a taxa de administração dos ETFs. Em alguns fundos de ações multimercado, por exemplo, ela chega até 3%. O padrão no Brasil é 2% com 20% de performance, o que é muito capcioso, porque 20 de performance antes era acima do CDI, já tivemos CDI de 19, 20, até mais. Agora acima de 2, o que você ganhar acima de 2, 20% é seu, eu tenho muitas dúvidas, mas vamos ver como o mercado se comporta. Mas enquanto isso, no principal ETF da Bolsa Brasileira, por exemplo, que é o BOVA 11, temos uma administração mais receptiva, 0,3%. Também o gestor tem que replicar o índice, não precisa inventar grandes estratégias. Outro ótimo diferencial dos ETFs é a diversificação inerente ao produto. Como ao comprar uma cota de ETF, você investe, na verdade, na cesta de ativos que compõem o ETF, os seus riscos estão mais diluídos, se assim podemos dizer, Doni. É isso, muito bem, Sammy. Acho que é bem interessante. O Buffett é um defensor dos ETFs. É uma forma também, muito. Eu gosto muito. Eu gosto também. É uma forma muito acessível e
por isso mesmo diversificada, né, por esses elementos que o Sami mencionou, para um entrante na bolsa, para alguém que quer começar a ganhar familiaridade com investimento em ações. Não sai tão caro quanto o gestor. Claro que tem gestores que valem, mas na dúvida você não está pagando tanto. E também o ticket de entrada, que a gente não falou aqui. Mas com menos de R$100, eu acho que você consegue comprar o BOVA11, depois a gente olha a cotação. Tem vários, exato. O BOVA11, atualmente sim, depende muito do Ibovespa, mas é pouco. Na casa de R$100, não precisa ser rico para ter um ETF. E já tem uma primeira experiência com home broker, né? Sim, com forma como compra e como vende na bolsa, quais são os livros de oferta de compra e de venda. É legal, vale a pena. Vamos entender um pouco mais sobre os ETFs aqui no Brasil, fazendo um raio-x desse tipo de investimento. Olha só, Sami Boy, os dados são consolidados do ano passado, um patrimônio total em ETFs de 31 bilhões e meio de reais, um crescimento de 141% em relação ao ano anterior. São 112 mil investidores com esse tipo de aplicação, também é um crescimento de 132%, bastante impressionante. E os ETFs que seguem o Ibovespa, se a gente pegar os dois principais, nós citamos que existem 4, né? Mas os dois principais, BOVA11 e BOVV11, em conjunto, eles representam 87% do total movimentado pelos ETFs do Brasil. Então ainda é muito concentrado. Até porque é recente, né? Os outros ETFs eles são os mais muito concentrados, mas também o Ibovespa é o principal índice, então faz sentido. Isso não me preocupa. Agora, o que me preocupa é a próxima tela. Vamos dar uma olhada então, porque você disse que isso é algo recente. E os números concordam nesse sentido, né? Não só é recente, mas é relativamente escasso por aqui. Nos Estados Unidos, o total de ETFs por lá é de mais de 2.400. É uma loucura. Na Itália, 1.200. Canadá, quase 1.000. Coreia do Sul, 451. Japão, 247. Na China, 244 ETFs. E no Brasil, 23, Samidana. 1% do número aí, praticamente, dos Estados Unidos. Eu acho que é um mercado muito interessante, deveria ter mais ETFs, você pode ter ETFs de várias coisas, e ETFs como existem, que você replica índices de outros países, então você pode ter da Nasdaq, da DAX, da Bolsa da Espanha, da Bolsa da Itália, e assim, da Bolsa da Inglaterra, e assim sucessivamente. Então, é muito legal, vale a pena estudar o assunto. Gosto muito, indico para iniciantes e para iniciados e espero que o Brasil tenha mais ETFs para que tenhamos mais opções. Tem por fator de risco, inclusive você pode falar, não, quero só um ETF de pequenas empresas, quero só uma de pouca liquidez, de mais liquidez. Um ETF de varejo, dá para criar um monte de ETF, né? E você permite, por ser um fundo, que a pessoa não precise de tanto dinheiro e tanto conhecimento, e até para acompanhar é mais fácil. Então, fique de olho, ETFs prometem, eu particularmente tenho na minha carteira, tenho uma boa posição, gosto muito e espero aí que em breve tenhamos pelo menos 10 vezes mais, que ainda continuaríamos atrás da China, mas 10 vezes mais opções. E aqui, olha, essas são as 6 primeiras colocações, mas o Brasil aqui não é 7º não, tá? É 16º lugar, isso aqui tá errado. Então, o Brasil... o 7º dessa tabela. Dessa lista. Que não quer dizer nada, porque essa lista não vale porcaria nenhuma. Mas do mundo... Mas no mundo... Aí é o 16º. Mas não interessa. Eu tenho também, eu tenho também ETFs. Tenho ETFs... Brasil e fora? Não, só Brasil. Só Brasil. Só Brasil. Tem o ETF lá, que é o IVVB, né? Você tem? 11 eu tenho, para que você joga, aí parte tem o do risco do dólar também, mas tem indo bem, porque o dólar deu aquela porrada, então... E aí você coloca o dinheiro na bolsa aqui, aplica em reais e ele replica... Você aplica em reais, é um ativo negociado. O índice da Bolsa de Nova York. Mas você lembra que depende do índice da Bolsa de Nova York e, obviamente, transferido aí em reais, então tem o fator dólar. Boa. Vamos para um giro de notícias? Claro que vamos para um giro. Voltar às nossas origens. Sim, girando. De operários da notícia. Girando Olha só. as notícias. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Carlos Alberto Decotelli para substituir Abraham Weintraub no MEC. O novo ministro é oficial da Reserva da Marinha e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em 2019. Na Argentina, o cenário econômico se encaminha para o pior momento dos últimos 20 anos. O governo anunciou uma queda no PIB de quase 5,5% nos primeiros 3 meses de 2020. Além dos impactos causados pela pandemia de Covid-19, o país também tenta evitar um calote de 65 bilhões de dólares com credores internacionais.
O prefeito Bruno Covas anunciou que bares e restaurantes devem reabrir na capital paulista já na próxima segunda-feira. Os estabelecimentos poderão funcionar 6 horas por dia, recebendo apenas 40% da capacidade de público. Após divulgar uma perspectiva de contração do PIB global próxima aos 5%, o FMI jogou outro balde de água fria. Em um relatório divulgado nesta quinta, o fundo alertou que as altas nas bolsas de valores mostram uma desconexão com a realidade econômica mundial. A principal vulnerabilidade indicada pelo FMI é a ameaça em caso de diminuição do apetite por ativos de risco. E o WhatsApp anunciou que trabalha para restabelecer o serviço de pagamentos e transferências pelo aplicativo no Brasil. O anúncio veio após uma reunião com o Banco Central, que em conjunto com o CAD havia suspendido a plataforma na última terça-feira. Muitos assuntos. Vários. Muitos assuntos. Uma pirueta de notícias, né? Pirueta, é um giro longo. O que temos, Doni? A gente tem a Argentina, que já não vinha em seus melhores momentos. Aí teve a Kirchner, que botou o Bigode no lugar. Qual é o nome do Bigode? Que o nome do é o inesquecível presidente argentino. Aquele cara, o Bigode. Vamos chamar de Bigodeira. Fernandes? Fernandes, Alejandro, sei lá, a gente não sabe, é o Fernandes. O que acontece? Ele é mais à esquerda. Certo. E mais à esquerda em economia quer dizer que ele gosta de gastar. Ele fala, dinheiro existe para ser gastado, gaste para gerar emprego, gaste para criar oportunidades. Ele está gastando. Agora, a Argentina, diferente do Brasil, tem uma baita dívida em dólares. Tem. E aí o que os caras falam? Esses caras vão me dar calote. Então fica todo mundo com medo. Quando dá calote, obviamente você quebra a confiança com o mercado, aí para você pegar uma nova dívida é complicado. E aí, Doni, país emergente precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro para tudo. Então essa é uma preocupação. Também tem a questão do WhatsApp, que era o aplicativo, você ia mandar dinheiro, tal, parece que subiu em cima do muro. Não li ainda, não tem uma conclusão a respeito profunda, mas eu não entendi, porque o CAD é para concorrência. Sim. Não sei por quê, porque teoricamente seria uma concorrência até saudável para esse setor, que ainda que a gente tenha fintechs, tudo, a maioria está concentrada em bancos, né? Sim. Então, Mas você leu o anexo 3 no parágrafo 7 do segundo inciso? Não, porque a via carbonada de número 8 não estava com o carimbo do escrivão naquele momento, então eu não li. Mas o que o FMI também só joga água fria na gente. Mas é aquela história, como você sempre diz, quem não morre não vê Deus. Então, se você não quiser correr risco, você fica lá na renda fixa. A renda fixa no Brasil paga no curto prazo já menos que a inflação e lá fora também. Então, quer dizer, não vai ter muito jeito. Não. E mesmo com balde de água fria, o que acontece com a Bolsa Highlander brasileira? Vamos alto ver. E avante. É isso aí. Fechamento do mercado. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou com alta de 1,7% aos 95.983 pontos. As ações da companhia aérea Gol foram destaque, subiram quase 5% com a notícia de uma possível compra de 100 milhões de reais em passagens pelo governo. Além desse destaque, as maiores altas foram CCR, VEG e EcoRodovias. Os destaques de baixa ficaram com CVC, Sabesp e Braskem. O dólar terminou o dia praticamente zerado, cotado a R$ 5,32. Gosto muito do marco do saneamento básico. Porque a gente fala aqui, você precisa ter dinheiro, falar de aposentadoria, do futuro, mas tem gente que não tem nem água encanada em casa, então vale muito prestar atenção nisso. E isso ajudou no desempenho da Bolsa, né? Também, porque estima-se que uma injeção de 700 bi aqui em investimentos, porque vai ser via privatizações, desafoga o governo, então notícias positivas e um golaço. E também o Bolsonaro agora não está fazendo mais o cercadinho, está em trégua com o STF, todo mundo falou, graças a Deus eles pararam de brigar, ficou todo mundo muito feliz, então a gente ficou animado, o mercado subiu, e aí pro alto e avante. Não precisa muito agora, é só não atrapalhar muito que o negócio só parar de brigar. Parem de brigar, principalmente usando os veículos de mídia. Então é isso, Doni. Temos mais algumas coisas? Tem
pedir aí para que a gente fez hoje, está fazendo direto, se você tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Invest News, na voz, no charme de Dona Denútil, mande para nós que iremos ignorar. Mentira! Iremos fazer isso. Também podem Nós somos escravos de vossa vontade, vassalos da audiência. Somos um canal humilde, um canal pequeno, então queremos agradá-lo. Apesar disso... Puxar muito o seu saco. Muito o seu saco. Tem umas pessoas que não tem jeito, que xingam todas as vezes. Mas, mesmo assim, a gente é resiliente e, claro, quando não tem jeito, a gente pede para a pessoa ir para outro canal ou para o Quinto dos Infernos. Mas não fique ofendido, porque a gente está dando tudo de si. Estou dando tudo de si, como diria muitos jogadores de futebol. Tchau, até a próxima.